a última reforma protestante. Nós estamos finalizando, domingo que vem nós temos a última mensagem desta série, não perca. E hoje nós vamos então para a última mensagem. O que nós estudamos quando nós falamos a respeito de graça de Deus, tem tantos aspectos que nós podemos abordar. Deixa eu fazer um parênteses antes de colocar o tema da manhã de hoje, ou o subtema. Eu queria dizer que no dia 15 de novembro nós vamos ter um dia inteiro preparado para nós crescermos na graça do conhecimento, que é o dia do Nexo, que é o pilar de conhecimento e ensino, nosso estudo bíblico, Nexo. Então, se programe para que você possa chamar outras pessoas. Se você quiser estar presencialmente no office, você pode correr para garantir sua vaga lá, se não online. E por que eu estou falando isso? Porque muito ainda do que eu não abordei aqui no culto vai ser abordado no dia 15 de novembro, durante uma manhã toda, para nós crescermos em graça e conhecimento. E quando nós falamos do que é a sã doutrina, nós temos uma vertente que nós podemos estudar, que a graça de Deus nos traz, que é a carne versus o espírito. Esse é o tema dessa manhã, carne versus espírito, um milita contra o outro, e nós vamos hoje mais uma vez mergulhar nessas águas. Olhe mais uma vez, se está ao lado, diga assim: a sua carne não tem poder sobre o espírito. Já começa a declarar o que a Bíblia diz, não pode ter poder sobre o espírito. Em Gálatas 5:16, a palavra de Deus diz assim: digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A Bíblia está dizendo que quando nós andamos no espírito, quando nós movemos os nossos pés no espírito, nós não fazemos o que é a concupiscência? A vontade, nós não fazemos o desejo da nossa carne. Ele diz no 17, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos. Fala assim: a carne é oposta ao espírito, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso. Tem muita revelação, tem muito entendimento, quando Paulo está dizendo, não façais o que é do vosso querer, ou seja, não é o nosso coração, mas é o coração de Deus que nós devemos buscar. E mais uma vez nós vamos mergulhar nesta palavra poderosa. Curve sua cabeça, nós vamos falar com Jesus nessa hora. Senhor Jesus Cristo, Deus amado, Deus bendito, Rei de reis, Senhor de senhores, falamos contigo mais uma vez nessa manhã, te damos graças, honras, louvor e glória. O Senhor é bom, Pai, e a tua bondade ela dura de geração em geração. O Senhor é fiel, Jesus, e nós estamos mais uma vez experimentando, Pai, desta fidelidade, desta bondade. Obrigado, Jesus, porque nós já cantamos com louvores, com adoração, Jesus, com cânticos, com hinos, já te adoramos com a nossa semente financeira, e agora nós vamos receber um alimento fresco, Jesus. Nós vamos receber um alimento que vem do teu trono, Jesus. Tu és a palavra, tu és o pão vivo do céu que desceu, Pai, e que nós possamos nessa manhã nos alimentar o nosso espírito, porque como disse o apóstolo Paulo, quando nós andamos no espírito, a nossa carne não cumpre os seus propósitos e os seus desejos, Pai. Nós queremos estar nesse lugar, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos, Deus, a nós mais uma vez sermos conduzidos pela tua mão, a sermos conduzidos pela tua palavra, a sermos alimentados pelo teu espírito que vai nutrir, Pai, os nossos espíritos. Nós nos submetemos inteiramente à tua vontade agradável, boa e perfeita, e falamos mais uma vez: fala-nos, Deus, porque estamos prontos para receber de ti o alimento. Oramos, igreja, em nome de Jesus Cristo, e aqueles que creem digam amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Obrigado, bispa. Meus irmãos amados, família da fé, povo de Deus, aqueles que fazem parte da última reforma protestante, agentes de transformação na vida de outros. É você, diga amém. Amém. Você sabe que o propósito desse estudo que nós vamos aqui, estamos iniciando agora, é mostrar a importância de todos nós conhecermos essas duas naturezas do crente. Quando a Bíblia diz carne e espírito, essas duas naturezas, elas são naturezas de todo crente. Então você, como um filho de Deus, você tem essas duas naturezas, que nada mais é do que a natureza carnal e a natureza espiritual. Então só a palavra da graça, ela pode cortar e separar essas duas naturezas, para que você possa conhecer e identificar o pecado no seu corpo e ao mesmo tempo identificar a perfeição de Deus em seu espírito. Então existe essa dicotomia em todos os filhos de Deus. Nós habitamos em um corpo de pecado, porém nós temos um espírito que é santo e que é perfeito. Você sabe que a lei, a antiga aliança, ela não compreende esta revelação. Os nossos irmãos legalistas não têm o véu dos seus olhos não foi tirado ainda, eles não compreendem essa questão, e a graça de Deus, ela traz este entendimento com clareza.
Nós podemos entender como que age a nossa carne e nós também podemos entender como que age o Espírito Santo de Deus em nós. Na lei, é muito comum você ouvir as pessoas dizendo uma expressão assim, eu senti de Deus. E esse eu senti de Deus tem virado hoje algo extremamente escandaloso para as pessoas fazerem coisas que nunca foram de Deus, porque elas não sentiram de Deus, Kaique, elas sentiram da carne e do coração. Se nós fôssemos ler o que nós acabamos de ler em Gálatas, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou no final do verso 17, você consegue voltar para mim? O diácono está lá hoje na casinha. Está de castigo aí em cima, Enoque. Está lá no quartinho do pensamento. Colocaram o Enoque lá, meu diácono. Porventura seja, olha lá, porque não, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Muitas vezes eu senti de Deus, você sentiu do seu querer. E esse eu senti de Deus vai dando direções para as pessoas e vai dando palavras para as pessoas que muitas vezes não foi Deus que falou. Então eu senti de Deus é algo que nós temos que temer e tremer para dizer. A Bíblia diz assim, o profeta que ousar falar no nome de Deus e não for Deus a falar, isso poderia ser morto na antiga aliança. E hoje as pessoas vão dando palavras sem nenhum temor. Falam, não, eis que vejo, é outra expressão, né? Eis que vejo isso, eis que vejo aquilo outro. E as pessoas vão falando isso de uma forma corriqueira, sem temor algum. E muitas vezes estão sendo movidas por um coração humano. Eu não estou dizendo que o desejo, ou a intenção, melhor dizer, a intenção seja negativa, a intenção até é boa. Mas se não é Deus a falar, quem está falando não é o Senhor, é o inimigo que está falando. Então, nós temos que ter atenção nessas questões do eu sentir de Deus e todas essas expressões que é usada no meio evangélico atual. E com isso, as pessoas, com o sentir de Deus, as pessoas vão tomando decisões equivocadas. Muitas vezes dá tudo errado. O povo acha que de fato foi Deus que fez dar tudo errado. O povo acha que de fato esse sentir de Deus foi uma direção do Espírito, e na verdade foi uma direção da carne. Mas o povo acha que de fato ser crente em Jesus, ter uma Bíblia na mão, esse sentir de Deus, então é Deus. Se eu estou com a Bíblia na mão, se eu estou no ambiente de culto, então é Deus que está falando. Não, a carne do irmão também fala, você tem que saber disso. Você sabe que na nossa igreja, deixa eu trazer cultura para você. Na nossa igreja, você não vê pessoas andando, entregando palavra à torta à direita. Bispo Fê, mas você não acredita nos dons? Eu acredito nos dons. Só que o dom, ele vem para um fim proveitoso. Deus fala profeticamente no nosso meio? Com certeza, nós temos palavras que foram direções claras de Deus através de pessoas. Só que isso tem que ser julgado, a Bíblia diz. Toda profecia deve ser julgada. Então não tem alguém num canto lá atrás da poltrona, atrás de alguém cochichando, falando, Deus está dizendo isso. Não, você quer falar, você fala para ser julgado. Então a ordem e decência no culto, se você for ver como que Paulo estabeleceu um culto, tem ordem e decência. Um traz palavra, outro traz discernimento, outro traz profecia, outro interpretação, então tem que ter interpretação. Então isso é a forma com que Deus age na nova aliança. Então nós aqui cremos, eu tenho um amigo pastor que ele diz isso, eu creio no dom, mas com cinto de segurança. É assim que nós cremos na manifestação do Espírito Santo, mas nós temos a palavra que é esse, entre aspas, cinto de segurança, para que nós tenhamos o quê? O filtro da palavra. Porque veja só, em muitos lugares Deus está usando o pregador, foi levantado por Deus, para ser boca de Deus, para dar direção para a igreja, aí levanta alguém no meio do povo, eis que digo, peraí, que Deus de confusão é esse? Deus inspira o pastor medita na palavra, busca em Deus a direção para a igreja, está lá, aí levanta alguém, não, Deus está dizendo que é, cala-te, baixa a bola, Deus não é um Deus de confusão. Então por isso que nós temos que ir para a palavra e ter discernimento de como que os dons eles são usados, o dom de palavra, o dom de profecia, de discernimento, enfim, isso é um assunto para um outro culto. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque na maioria das vezes não é Deus a dizer, você tem que ter clareza disso. A revelação da graça e do conhecimento da nova aliança, ela nos dá um entendimento sobre essas questões de carne e de espírito. Nós sabemos discernir melhor as coisas de Deus, por quê? Porque nós andamos no Espírito, e quando nós estamos no Espírito, nós estamos com o filtro, apurado, com o filtro aguçado, para nós discernirmos não somente o bem, como diz Paulo, mas também o mal. Então a graça, ela corta para essas duas naturezas, e nós estamos entendendo isso nessa manhã, para que o crente em Jesus, ele possa identificar o pecado na sua carne, como diz na introdução, mas também a perfeição em seu espírito, que é um com o Espírito Santo de Deus. Quando alguém ainda não tem o conhecimento da nova aliança, da revelação da graça, da genuína graça, essa pessoa, ela não sabe que o espírito já está perfeito, mas a carne está podre. Então é como eu disse agora há pouco, é uma dicotomia. Como é que um espírito perfeito habita numa carne que é podre? A Bíblia diz, a carne para nada aproveita. A carne não aproveita para nada, mas o espírito está perfeito. Então a conversão do crente, ela nunca é na carne. Aprenda isso nessa manhã. A sua conversão não foi na sua carne, a conversão foi no espírito. Por isso que você luta contra a sua carne.
Porque senão todos nós viveríamos uma vida de santidade com facilidade, mas há uma carne que não nos permite viver essa vida, e na nossa carne não habita bem algum. Ou seja, a carne está inclinada para as coisas da carne, e o Espírito para as coisas do Espírito. Paulo falou agora, nós acabamos de ler, um milita contra o outro, um luta contra o outro. Então é uma guerra que acontece diariamente. O Espírito estava morto, agora ele recebeu vida, para aqueles que já tiveram encontro com Cristo. A pessoa então passa a viver como uma nova criatura, e é o Espírito que agora deve dirigir essa nova pessoa. Se você se afasta do braseiro, se você se afasta dos caminhos de Deus, muitas vezes você começa a ser dirigido pela sua carne. É muito comum, são 30 anos de igreja, tá? Então eu sei o que eu vou dizer aqui. É muito comum. Antes de eu falar o que é comum, olha o irmão que está só e fala assim, acorda que o bispo vai falar uma coisa importante agora, acorda ele para mim. É muito comum a gente ver pessoas que estão crescendo na graça, no conhecimento, pessoas que estão avançando, pessoas que estão, voando, e aí elas falam, não, eu vou dar um tempo da igreja, vou dar um tempo aqui, eu vou abrir mão, e elas começam a abrir mão. Olha, eu vou falar para você, não teve um que se manteve firme nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque começa a dar vazão para a carne, começa a dar vazão para as coisas da inclinação do coração humano. E quando vê, a Bíblia diz, há caminhos que parecem bom, parece que é bom, parece que não. E aí a fala dessa pessoa assim, bispo feio, Luquinhas, as pessoas falam assim, não, pode deixar, eu estou firme, eu e Deus aqui tem uma relação, não passa pela igreja, não passa pelo pastor, não passa pela comunhão dos santos. Ah, é? Eu pergunto, aquela pergunta que eu devo fazer, você quer que eu conte ou vocês contam, né, que tem essas pessoas? Todos nós, amados, se abrirmos mão do braseiro, a nossa chama ela vai perdendo incandescência. Andai no Espírito e não satisfazer. Então, se eu não ando no Espírito, e como que andar no Espírito? É estar na comunhão, é ter um tempo de leitura de palavra, é ter um tempo de conexão com Deus, é estar na comunhão dos santos. A comunhão dos santos também é você andar no Espírito. Então, se eu saio desse lugar, eu começo a satisfazer as concupiscências da minha carne. Qualquer um, até o mais santo, se sair desse lugar, vai para o mudão, vai para a carne, enfim. Então, o Espírito estava morto, agora recebeu vida. A verdade, igreja, é que grande parte dos crentes, por falta de conhecimento, não sabe que, mesmo depois de Jesus, a nossa carne ela vai continuar podre, porque tem a lei do pecado sobre ela. Quando nós somos cortados pela graça, nós passamos a perceber e a identificar essas duas naturezas que estão dentro de nós, mas o crescimento da graça e o crescimento no conhecimento de quem é Jesus faz com que nós nos distanciemos da nossa carne. O conhecimento da palavra de Deus, eu falava isso ontem, eu fui buscar minha esposa, estava num evento de mulheres, e eu falava no carro para minha esposa e para as minhas cunhadas juntos, a Tainá também estava dando carona, e eu falava isso, olha, quanto mais eu mergulho na palavra, mais parece que eu vou indo para um lugar de profundidade, porque é natural. Eu já disse aqui inúmeras vezes, para eu fazer um culto como esse, é no mínimo 6 horas de estudo, de preparação, que eu estou imerso, ouvindo de Deus, ouvindo a palavra, lendo, buscando em vários tipos de Bíblia, em vários tipos de pesquisa. Então imagina só para onde esse lugar. E aí quando você ensina, você sabe que a neurociência diz isso, a pessoa que ensina, ela aprende mais. 95% do aprendizado, a forma mais profunda de alguém aprender algo é ensinando. Então imagina só o que acontece no coração de um pregador. Então, quanto mais nós mergulhamos na palavra, e não é só um pregador, se você se colocar nesse lugar, também você vai para esse lugar. Quanto mais você se aprofunda, mais você não quer saber das coisas da carne. Mas eu não estou dizendo que a carne não grite. Eu não estou dizendo que o desejo da carne não esteja lá, ele é latente. Porque a carne nunca se converte. E eu estou dizendo de alguém que passa a semana inteira além do Bíblia, passa a semana inteira buscando e preparando culto, a semana inteira orando com o irmão, dando gabinete pastoral, ajudando a igreja de Cristo, impulsionando pessoas. Mas a carne está lá gritando. A carne está lá, a alma está lá com os seus desejos, a alma está lá com as suas vozes, dentro da nossa mente gritando o tempo inteiro. Então nós precisamos fazer morrer a nossa natureza carnal, que diz a palavra, para que nós venhamos a andar no Espírito. O que nós estudamos no domingo passado? Aqueles que receberam Cristo, Paulo disse, andai agora em Cristo. Se Cristo recebeste, agora andai em Cristo. Então o andar em Cristo é você alimentar o seu espírito. O andar em Cristo é você não satisfazer a concupiscência da carne, é você entender, tem um lugar que eu não vou frequentar. Aí vem aquele crente e fala, mas tudo me é lícito, mas esquece da vírgula, mas nem tudo convém. Hein, Anderson? Então uma pessoa que tinha problema com bebida alcoólica, a pessoa que passou por uma nova vida, olha, a carne dela, talvez na carne ainda tem um desejo da droga, da bebida. Então não é bom que ela frequente ambientes que vão levar ela para aquela vida antiga. Então ela tem que fazer o quê? Ela tem que lutar contra a carne. Por quê? Porque a carne vai ter sempre o desejo, talvez. Ou qualquer outra impureza, ou qualquer outro pensamento. E quando a gente fala da carne, a gente pensa na prostituição, na bebida, na droga, né? Mas deixa eu falar uma coisa que muito crente vive na carne e ele acha que é a fofoca, sabia disso?
Eu falei há um culto atrás, né, que Deus, ele abomina aquele que faz contenda entre irmãos. E você sabe que a fofoca é um pecado. Só que esse pecado, o povo de Deus coloca debaixo do braço e fala, opa, porque isso não aparece, né? Aí o irmão que está em escândalo, está caindo em adultério, está lá caindo em adultério, e aí tem uma fuxiqueira mandando WhatsApp para todo mundo. Você viu, irmão? Você está pecando pior que o irmão que caiu em adultério, porque a Bíblia diz que esse é abominável perto do Senhor. A rádio patrulha, né? Toda igreja tem uma rádio patrulha. Você viu? Começa assim, miga, você viu? Você precisa entender essa manhã que a sua carne ela quer contar e ela quer falar da vida do outro. Isso não convém. Isso é pecado. A sua carne quer ficar apontando o dedo para alguém. Isso é pecado. Por isso que a Bíblia diz, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Se Cristo conhecemos segundo a carne, já não conhecemos desse modo. Ou seja, nós devemos nos ver agora no Espírito. Então, se você for me olhar na carne e for te olhar na carne, a gente vai sair brigados. Porque na sua carne vai ter algo que, na minha carne a gente vai ficar... Qual que é a maturidade do crente? Se olhar no Espírito. Tem pessoas que eu amo, mas que na carne eu tenho que, como a Bíblia fala, suportar em amor. Eu amo no Espírito, mas eu tenho que suportar em amor. Por quê? Porque a carne da pessoa é marvada. E se ela ainda não passou por um processo de santificação, de desenvolvimento, sabe? Ela tem uma carne exacerbada, ela tem aquela carne, sabe, que reina todo o tempo. Tem que fazer morrer essa natureza. Você está ouvindo a voz do Espírito nessa manhã? Olha o fofoqueiro do céu. Não, olha o abençoado do céu e fala assim, não ande na carne, ande no Espírito, em nome de Jesus. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra e praticamos, mais nós queremos distância das coisas da carne. Em Hebreus 4,14 diz, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa... O que a gente tem que conservar com firmeza? A nossa... Então, igreja, quando eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, eu entendo que agora eu tenho um sumo sacerdote. Agora eu tenho o sacerdote dos sacerdotes da minha confissão. Então eu preciso aprender a usar minha boca para me distanciar da minha natureza carnal. Porque se a gente for usar a nossa boca para falar das coisas da carne, a gente vai ser um poço de coisa ruim. E triste coisa é o crente que deveria ser aquele que impulsione, que vai bem dizer, é o que só maldiz. O crente que tem que chegar e falar das coisas do Espírito, aquele que só fala de coisa ruim, desastre, sabe? Você chega com o irmão, ele só fala de desgraça, não vai dar. Esse negócio do bispo aí, de gráfico, não vai dar não. Para que comprar prédio? Isso é ganância. Isso aí é ganância do coração. Tem uma palavra, tem uma direção de Deus, são 30 anos de ministério, Deus apontando, aí levanta uma voz falando que o líder é ganancioso. É preciso fazê-lo calar. O que é isso? É uma voz da carne quando não é uma voz do inferno. Eu vou falar como é que o inimigo usa o povo. Então a confissão ela tem que ser em linha com a verdade de Cristo. A confissão da obra da cruz deve ser mantida constantemente. Com isso, igreja, o Espírito que está em nós, tem que ser alimentado da verdade, ele está sendo alimentado, aí ele passa a reinar na minha vida. Bispo, como é que eu faço o Espírito reinar? Eu tenho que conservar firme a confissão da esperança. Eu tenho que ter uma confissão em linha com a palavra de Deus. Olha, a minha esposa sabe, em casa eu sou, desculpa a expressão, eu sou chato com confissão fora da palavra. Qualquer coisa. Por quê? Porque você vai declarando, é uma sentença que você está lançando. E quando você vê, começa assim, ou não é nem Bíblia, hoje até a ciência vem comprovar o que a Bíblia diz, essa questão de fé, de pensamentos. Aí você começa a sentir alguma coisa, aí aquele sentimento se torna um pensamento, ou vice-versa também, às vezes o pensamento vai se tornar um sentimento, aquilo vai gerando uma convicção em você, e aquilo começa a ser falado, você vai ficando num ciclo que você vai falando, declarando, você está jogando semente, você está sentenciando. Não dá, isso é ruim, isso não presta, isso é um lixo, isso é uma porcaria, a minha esposa é isso aqui, meu marido é aquilo lá. Você está sentenciando e o céu trabalha com uma sentença. Você está sentenciando aquilo. Aí quando você vê, nossa, meu casamento está uma desgraça, minha vida financeira, por quê? Porque você está sentenciando. E você deveria conservar firme a confissão. Isso é fé. Mas eu não estou vendo nada disso, você não precisa ver, você precisa crer. Jesus falou, bem-aventurados que não viram, mas creram. Se eu fosse esperar ver 6 milhões pingando na conta da igreja para comprar alguma coisa, amado, eu estaria esperando e talvez a gente esperaria mais uma vida inteira. Mas nós começamos a alinhar nossa confissão com o que o céu já tinha dito. E o céu trabalha com essa sentença. Aquilo que você liga na terra é ligado no céu. Então comece a usar a sua boca com uma firme confissão, em linha com a palavra. Não permita sair da sua boca nenhuma palavra torpe. Não permita sair da sua boca nenhuma confissão fora da palavra. Vai abrir a boca, que seja em linha com a palavra de Deus.
Mas não sei porque meu casamento não vai. Eu já contei isso aqui. É as músicas que você canta, é o lugar que você... É com quem você anda, com quem você senta. Só fala de traição, só fala de não sei o quê. O que vai acontecer? É natural. É só você ver, vai ser o meio comum que você vive. Agora começa a declarar o que a Bíblia diz a respeito da sua vida financeira. Começa a ter uma ação de semear. Começa a falar, não, eu creio, o dinheiro não me comanda, eu comando o dinheiro, está aqui, Senhor, eu estou ofertando. Vai declarar, a Bíblia é verdade sobre a minha vida. Quando você menos vê, as coisas estão se movendo para esse caminho. Eu posso fazer um parênteses muito grande nisso aqui tudo? Mas assim, você sabe que hoje, a palavra, ela não volta vazia. Então Deus, Ele honra a sua palavra. Hoje muitos gurus, eles aprenderam o que a palavra de Deus diz. E sabe o que fazem muitos gurus? Eles vendem o que a palavra diz. E a pessoa ouve aquilo e fala, nossa, aqui... Cara, com todo respeito, todo culto aqui está de graça aqui para você. Só que se eu colocasse um preço nisso aqui, você ia valorizar mais, sabia disso? Então eu não preciso precificar, porque a palavra de graça, receber de graça, eu estou dando a palavra de Deus aqui, só que entenda o valor de um culto como esse na tua vida. Isso aqui é para transformar a tua vida financeira, as suas relações, as suas amizades, os seus pensamentos. Eu sei, eu falo aqui sem nenhuma soberba, eu sei o quanto eu sou usado por Deus na sua vida. Às vezes é uma frase, uma palavra, que você fala, é isso que eu precisava ouvir. Então honre isso, e viva isso. Não dê mais vazão na sua carne para palavras. Bom, isso aqui foi toda uma introdução para a gente entrar no estudo de hoje. Primeiro ponto, a natureza carnal ela veio por Adão e a natureza espiritual veio por Cristo. Então Adão constituiu muitos como pecadores, e Cristo constituiu muito como justos, tal que disse Paulo em Romanos 5,19. Porque como pela ofensa de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então fala comigo, Adão trouxe transgressão. Cristo trouxe vida, justificação. Nós agora, Adão nos matou temporariamente, mas Cristo nos deu vida temporária, igreja. Ah, que bom que você já aprendeu essa lição. Cristo nos deu vida eterna. Éramos mortos temporariamente, mas Cristo nos vivificou eternamente. O verso 15 diz assim, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, está falando de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre, não é todos, você já entendeu isso, sobre muitos. Quem são os muitos? Os eleitos, os predestinados em Cristo Jesus. Tem muitos aqui nessa manhã que são filhos eleitos de Deus? Diga graças a Deus por isso. Então vamos lá, Adão ele trouxe a morte, a sujeira, o pecado, Adão trouxe a condenação, Cristo trouxe a justificação. E nós precisamos então ficar com a obra que Cristo fez nas nossas vidas. O verso 18 diz, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. É o que eu digo nas minhas pregações. Ah, mas eu não estava no jardim, eu não pequei, eu tive que entrar nessa história de pecado. Sim, você não estava no jardim, Adão pecou, pela ofensa dele, muitos se tornaram pecadores. Mas também você não estava na cruz, meu querido, e pela graça de Deus, pelo sangue vertido na cruz, você se tornou livre do pecado, livre da maldição, livre das garras do diabo. Então, como você não estava no Éden, não pecou, assim também você não estava na cruz, mas você recebeu o favor gratuito, a graça, o favor imerecido. Diz, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Diga comigo, Jesus me deu a vida. Em João 10,10 diz que a vida é abundante. Ele veio para que tivéssemos vida e vida abundante. Ponto 2, a carne é fiel ao pecado, mas o Espírito é fiel a Deus. Então essa pregação não é para você ficar crente melindrado, melindroso, crente vitimista. Não, mas é a minha carne, a marvada da carne. Mas foi a minha carne, tá? Você tem um Espírito que é fiel a Deus. Então foque nesse Espírito. Com a mente eu sirvo a Deus. Com a carne, muitas vezes eu estou servindo o pecado. Então eu não posso deixar ficar reinando em mim essa natureza antiga. Eu tenho que servir a Jesus. Eu tenho que servir ao Espírito. O apóstolo Paulo falou em Romanos 7,25. Graças a Deus por Jesus Cristo, ao Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Por que Paulo ele era fantástico? O apóstolo dos apóstolos, né? Porque fora a parte espiritual, a sabedoria de Paulo, também nas suas cartas, o seu intelecto, falava várias línguas, Paulo não era qualquer um, ele consegue transmitir, logicamente, por uma ação do Espírito, muito do que nós vivemos hoje, séculos depois. Olha o que ele está dizendo, olha, com a mente eu sou escravo da lei. Eu sei que você entendeu isso, às vezes você fala, não,
os princípios, os valores estão aqui, mas ele está dizendo, mas segundo a carne eu sou escravo da lei do pecado. Então, como o nosso corpo está morto, assim também há um espírito em nós que está vivo. E nós precisamos então andar nesse espírito, é o que eu estou falando desde o começo do culto. No verso 10 de Romanos 8, ele diz, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida. Fala comigo, o espírito é vida. Então o corpo está morto por conta do pecado, mas nós estamos vivos no espírito por causa da justiça. O espírito é vida e a carne é morte. Eu pergunto para você, quem tem vencido no seu dia a dia, na sua vida? Você tem que passar aquela régua, sabe? Quando você vai fazer a conta, passa a linha, e no final do dia você tem que falar quem venceu. Se foi o espírito, se foi a carne. Tem crentes que vão olhar e falar assim, nossa, eu tenho só dado 1-0 para a carne, 2-0 para a carne, 3-0. Aí o espírito fez um ponto de superação lá de 1-0, 3-1. Você tem que entender que o teu espírito tem que reinar. O teu espírito tem que vencer. Aí alguém vai perguntar, mas como é que eu faço o espírito vencer? Alimenta o espírito. Você já me ouviu pregar aqui incongruência ou incoerência? É alguém querer ver o espírito reinando, mas só alimentando a carne. O que é isso de forma mais prática? Se você só está em um ambiente carnal, se você só vê coisas da carne, se você só segue coisas que estimulam a carne, se você só vive em ambientes que só falam de coisa da carne, eu tenho que dar uma notícia para você, a tua carne vai reinar. Não tem como. Agora, se você se alimenta das coisas do Espírito, se você anda com espirituais, se você busca as coisas do Espírito, o teu Espírito vai reinar, não tem mágica, não tem. Então eu disse quinta-feira, e já disse em outras oportunidades, triste coisa a geração de hoje que canta algo que não quer viver. Que canta, a gente cantou quinta-feira, né? Eu dei esse exemplo dessa canção, toma-me, rendido estou, vem limpar o meu coração, essa canção que nós cantamos, minha vida dou, a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei, faz em mim o teu querer. É muito lindo isso ser cantado. Alguns vão até as lágrimas. Mas mais lindo é alguém que não precisa cantar isso, mas vive isso todos os dias. Porque às vezes a canção sai só da garganta, não sai do coração. E aí é só um momento de êxtase, às vezes da carne. Na sua alma você está emocionado com aquele momento. Então, a gente não pode ser um povo que canta algo que não vive. Eu preferiria, como seu pastor, que você não cantasse, mas que você vivesse isso. Ia ser muito mais profunda a sua conexão com Deus. Então, antes de você cantar, pense se você está vivendo aquilo. Ou cante até que aquilo se torne uma verdade na sua vida, mas busque isso ser verdade na sua vida. Quantos estão ouvindo o que Deus está dizendo essa manhã? Nós precisamos ser pessoas de verdade, de caráter. Ponto 3. Os crentes nascidos de novo, eles possuem um corpo de pecado. Então você nasceu no espírito de novo, mas o seu corpo, ele ainda é um corpo de pecado. Nós somos salvos, toda vez que eu dou esse estudo, eu preciso explicar isso para você. Nós fomos salvos da imundícia da nossa carne. Mas, no espírito, mas ela não foi removida da nossa carne. Espiritualmente nós fomos libertos disso, mas a gente está, entre aspas, preso nesse lugar. A gente está preso nesse corpo de humilhação. Então a salvação, fala comigo, a salvação, ela acontece em 3 etapas. Ô bispo, como assim? Nós já fomos salvos no Espírito. Fala assim, eu já fui salvo no Espírito. Então a salvação do Espírito ela já aconteceu. Qual que é as outras 2 etapas? A nossa alma e o nosso corpo também precisam ser salvos. Mas eles só serão salvos na volta de Cristo, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado como o de Cristo, entende? Então, espiritualmente, eu fui salvo e você também. Só que Deus estabeleceu assim, nós temos ainda um corpo de humilhação. E esse corpo, e neste corpo, nós vamos ter que esperar até que a volta de Cristo venha, para que a alma e o corpo sejam transformados. Então nós precisamos lidar nesse tempo com a nossa carne. Nós precisamos aprender a lidar com esse governo que o nosso corpo tem e quer ter sobre as nossas vidas, sobre o nosso espírito, para que nós não vivamos um caos. Senão alguém vai viver um caos generalizado, por quê? Por que está isso? Porque está deixando só o corpo reinar. Você precisa deixar o seu espírito reinar. Se o espírito governar, você vai viver segundo a bênção de Deus. Por que muitos crentes estão vivendo uma vida, desculpa a expressão, mas é verdade, desgraçada? Porque está deixando a carne reinar. Está deixando os desejos reinarem. Tem que viver o espírito. Tem que deixar o espírito reinar. Para você viver a bênção de Deus. Em 1 de Pedro 3,21 diz assim, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo.
O segredo aqui, igreja, é nós não deixarmos o pecado reinar no nosso corpo mortal. Fala comigo, que eu não deixe o pecado reinar no meu corpo. Não podemos. Paulo disse isso em Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Olha lá, a gente acabou de falar o que Paulo disse. Não reine o pecado no nosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Como é que vive grande parte da igreja, Kaique? De domingo, experiências dentro do templo, dentro do lugar de culto. De segunda a sábado, o corpo mortal reinando sobre a vida da pessoa. Aí hoje a gente vive uma geração, isso para mim é desesperador como pastor, mas é o comportamento da geração, de pessoas que elas estão nas igrejas, mas elas não conhecem quem é Jesus. Elas estão nas igrejas, mas elas não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. E aí a gente conclui, porque a Bíblia fala que a gente pode, pelos frutos, conhecer a árvore. A gente vendo os frutos, a gente entende que a geração de hoje encontrou a religião, encontrou o cristianismo como uma mera filosofia de vida. Então é muito bom ir de domingo e ouvir uma palavra que muitas vezes ela também não vai confrontar, a palavra vai fazer carinho no coração do homem, e aí eu me sinto amado na minha alma, nas minhas coisas, eu não sou levado para um lugar de confronto. Então eu sou criado como um filho de Deus dentro de um berço, e dentro do berço você tem conforto, você não tem confronto. Então a geração de hoje tem os templos, os lugares como um grande berço. Consegue ter essa visão? Então estão todos lá do berço e o pastor vem e dá uma mamadeira, o pastor vem e dá uma chupetinha e fica ninando aquele povo dentro do berço. E aquilo é muito bom porque a pessoa ela até pega no sono. Ela até descansa, ela até vive uma vida assim, só que aquilo não gera transformação, não gera conversão. Então a gente vive uma geração de crentes que não conheceram Jesus. A gente vive uma geração de evangélicos que não foram evangelizados. Isso é algo extremamente incoerente, mas é a geração de hoje. E aí você vê grandes ajuntamentos, você vê grandes pessoas, você vê grandes reuniões, mas você fala, cadê a transformação? Por quê? Porque não tem palavra, não tem confronto. E aí o que está sendo alimentado ali, meu presbítero? Muitas vezes a carne. Ah, mas também cantou louvor, também falou de Jesus, também fez isso. Eu vou voltar na carta de Jesus. No meu nome, vocês expeliram demônios, vocês fizeram curas, realizaram muitos milagres. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, se nós somos de fato crentes em Jesus, eu vou dizer isso aqui com a maior serenidade da manhã, você precisa viver o Evangelho. Você precisa buscar reinar o Espírito na tua vida. Não é de domingo de manhã e de segunda a sábado você vive como um ateu praticante, e de domingo você, agora sim, amanhã já vira a chave aqui, amanhã já xingo todo mundo, amanhã eu já mando todo mundo para aquele lugar, amanhã eu já vivo minha vida que nem... Que vida é essa que você está vivendo? Você quer enganar quem? Você vai ser transformado, e o que transforma é a palavra. Um culto como esse é para gerar transformação no teu coração. Não reine, disse Paulo, portanto, pecado em vosso corpo mortal, de maneira que não obedeçais às suas paixões. Você não pode obedecer à paixão da tua carne. Eu tenho dito isso nos últimos cultos, principalmente de quinta-feira, tenho falado muito sobre isso. Olha, se você só faz a sua vontade, tem grande chance de você nunca ter feito a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela não é a nossa. Se você só vive na tua vontade, tem grande chance de você nunca ter experimentado a vontade de Deus. Quando que eu sei que eu fiz a vontade de Deus? Quando você vê que você está matando a tua carne. Quando você fala, eu queria tanto isso aqui. E entenda, deixa eu abrir um outro parênteses, porque parece que aí Deus é mau, né? Parece que a vontade de Deus é sempre ruim. A vontade de Deus é que é boa, agradável e perfeita. Porque parece que fazer a vontade de Deus é ter uma vida infeliz. Não confunda uma coisa com a outra. Fazer a vontade de Deus é você viver a vontade dele na sua vida. E viver debaixo da vontade de Deus é você viver debaixo da bênção de Deus. Ou seja, é você ter sim uma vida plena, uma vida feliz. Bem-aventurados, diz a palavra. Os que confiam no Senhor, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Diz, enfim, o salmista vai dizer em inúmeras passagens que é feliz, bem-aventurança é feliz. Aquele que confia no Senhor, aquele que vive debaixo do caminho do Senhor. Agora você precisa entender que viver a plenitude de Deus não é viver a plenitude da tua carne. A tua carne está inclinada para as coisas do mundo, para as paixões do mundo. A tua carne não se converte, nunca vai se converter. Então busque viver a vontade de Deus todos os dias. Tem alguém que vai sair daqui hoje para buscar a vontade de Deus? Então nós todos, salvos por Jesus Cristo, nós conhecemos o amor de Deus. Nós queremos então fazer o bem. Aí a gente, quando quer fazer o bem, Douglinhas, a gente bate numa... Porque há o mal dentro de nós. O que é isso? É a nossa carne. Quem já falou isso? Nossa, eu falei, tal, depois vem a consciência. Sabe, o Espírito ele age na consciência. Você fala, eu não devia ter falado. Falei mais do que devia. Devia ter ficado quieto. Não devia ter feito, não devia ter ido naquele lugar. O que é isso? É o Espírito tocando na tua consciência. Eu quero fazer o bem.
mas tem um mal dentro de mim. E isso não é algo particular nosso não, igreja. O apóstolo dos apóstolos, ele falou sobre isso. Coloca para mim Romanos 7:21. E então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Acho que todos nós já vivemos esse lugar um dia na vida. Eu quero fazer o bem, mas tem um mal que reside. O que é esse mal que reside em nós? É a carne. Há um mal que reside em mim, disse Paulo. Então o que nós precisamos entender? Que a nossa carne, ou na nossa carne, nós somos igualzinho ao ímpio. Fala isso para você entender. Na carne, eu sou igual ao ímpio. Na carne, nós fazemos as mesmas coisas do ímpio. Agora, por isso que nós temos a palavra como algo extremamente importante. Por isso que a igreja é algo extremamente importante na sua vida espiritual, a comunhão, o conhecimento da graça. Porque o homem exterior, ele se corrompe, mas o interior se renova pela palavra. Hoje, eu estou aqui da parte de Deus, produzindo renovação no seu homem interior pela palavra. Você está sendo renovado pela palavra. Como é que é a vida de pessoa que está em lugares que não existe palavra, que não existe alimento sólido? Como é que é a vida dessa pessoa? Que eu falei agora, a igreja é o berço. É o berço que nina os crentes modernos nos seus pecados de estimação, que não tem transformação. Sabe, eu tive a oportunidade, eu tenho às vezes a oportunidade de estar em lugares que são reuniões ali de alguns amigos, pastores, enfim, e eu estava nesse lugar e teve um momento de oração e começaram a vir pessoas orar pelas ovelhas. Então assim, vai, oração, aquele mover, aquele apelo, as pessoas começaram ali, e no meio daquelas pessoas, tinha uma pessoa que eu conhecia, e que começou a orar pelas pessoas. Eu falei assim, esse aí está orando? Sabe, não julguei, mas não tem como, eu tenho um filtro. Você vê aquilo ali, e eu posso julgar segundo a palavra, né? Eu falei, mas como é que uma pessoa dessa está orando, impondo a mão na vida de uma pessoa? Que coisa incoerente. Porque eu sei porque eu tenho essa pessoa na minha rede social. E eu sei o que ela vive de segunda a sábado. E hoje ela está aqui metendo a mão, e eu falei, mas como é que... Não fica nem vermelho. Então é a geração de hoje. Então eu posso viver as duas vidas. De segunda a sábado eu posso viver a vida que eu quiser. Mas de domingo, na hora do mover, eu também posso ser espiritual e começar a orar pelas pessoas. Que hipocrisia. Que hipocrisia. Mas é como vive a geração de hoje. Em 2 Coríntios 4,16 diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, que é a carne, contudo, o homem interior se renova de dia em dia. Quantos estão sendo renovados hoje pela palavra de Deus? Diga graças a Deus por isso, meu amado. O que é isso? Nós todos somos tesouros em vasos de barro. Em 2 Coríntios diz, capítulo 4, verso 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Então, nós temos um espírito dentro de uma carne, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então a excelência não vem da mão do homem, a excelência não vem do coração do homem, mas vem de Deus. Aqui tudo aponta para o Senhor. Quarto de hoje, o crente possui um corpo de pecado, mas foi liberto da lei do pecado. Você precisa entender também essa questão. A lei do Espírito Santo me livrou da lei do pecado e nos livrou da morte eterna. É o que Paulo ensina em Romanos 8,2. Porque a lei do Espírito da vida, que é Jesus Cristo, a sua graça, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Nós usamos muito esse versículo no estudo da lei da graça, para você compreender que nós agora não estamos mais debaixo dessa lei, porque o Senhor nos livrou disso. O Senhor nos tirou, agora nós estamos debaixo da lei do Espírito e da vida. Então, quem tem Jesus está livre dessa força do pecado, da lei do pecado. Todo pecado, toda paixão, toda concupiscência está onde, igreja? Na nossa carne. Mas agora, nada disso pode ter mais força sobre nós, porque nós fomos libertos disso. Você precisa entender isso nessa manhã. Isso não nos escraviza mais. Porque nós não estamos mais no império das trevas, nós estamos agora no reino de luz. Então nós somos, igreja, despojados do corpo, da carne, pela circuncisão. O que é circuncisão? Significava limpeza. Como era feita a circuncisão no passado? No prepúcio do primogênito. Não era assim que os judeus faziam? Fazem até hoje? Agora nós somos limpos aonde? No nosso coração. Cristo operou uma circuncisão nos nossos corações. Nós fomos limpos, fomos purificados de toda essa impureza. Através do quê? Através do Espírito. Em Colossenses 2,11 diz, nele também foste circuncidados. Não por intermédio de mãos, ou seja, não é algo humano. A circuncisão da lei era por intermédio de mãos. Eles iam lá e circuncidavam as crianças, os homens, os meninos, né? Dizer que circuncida o menino nesse tempo é preciso, né? É óbvio, mas é preciso falar para essa geração que só os meninos podem ser circuncidados. Porque não, eu também... Não tem como. Os meninos eram circuncidados. Amém? Amém, igreja? Amém.
O óbvio tem que ser dito. Então, era por mãos, estava escrita a palavra. Mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então não é mais por mãos, agora a circuncisão é nos nossos corações. Então o poder que nossa carne tinha não existe mais. Por quê? Porque nós no Espírito fomos libertos. É muito importante você conhecer essa verdade. O pecado não terá domínio sobre nós. Diga comigo, o pecado não terá domínio sobre nós. Põe para mim Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim... olha quem está ao seu lado e fala assim, você não está mais debaixo da lei, meu querido, agora você está debaixo da graça, o pecado não lhe domina mais. Glória a Deus. Então, amados, é na graça que o pecado não nos domina mais, e todos nós estamos nessa aliança. Agora, o que eu quero que você, da parte de Deus, viva? Se aproprie desta obra, se aproprie do que a graça genuína é sobre a tua vida. O que a Bíblia diz? Que nós não podemos viver em adultério espiritual. Eu não posso viver com um pé lá, na lei, e um pé na graça. Eu não posso ter dois senhores. Não posso... Então, eu tenho que agora estou debaixo da graça, me aproprie disso. Quando a gente traz a palavra do que é a revelação da graça de Deus, muitos torcem o nariz, muitos ficam bravos, muitos ficam assim, mas só se submete à palavra. Fica querendo lutar contra Deus, fica querendo inventar moda, querendo inventar roda. A Bíblia é clara. Só se submete. Não, mas não pode. A tradição. A tradição é o que diz a palavra, não é o que diz a tradição dos homens, não. É o que a palavra de Deus diz que é verdade sobre a nossa vida. João 5, 24 diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entre em juízo e passou da morte para a vida. É o que eu estou falando aqui da parte de Deus. Nós já passamos da morte para a vida. Então agora reine, portanto, o Espírito nas nossas vidas, porque nós temos a vida eterna. Tem alguém que tem vida eterna aqui em nome de Jesus? Graças a Deus, igreja. 5 de hoje, vamos para frente. O corpo de pecado não herdará a vida eterna. O que eu falei, a salvação acontece em 3 etapas. O Espírito já foi salvo por Jesus Cristo, quando nós confessamos Jesus. A obra foi feita na cruz. Agora, o nosso corpo, que é a nossa alma, o nosso corpo, eles vão ter que ser salvos. Enquanto isso não acontece, nós vamos lutar contra este corpo de pecado. O corpo ele não vai herdar a vida eterna. Em 1 aos Coríntios 15 diz assim, verso 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Então você precisa entender que essa lei foi estabelecida pelo próprio Senhor. Enquanto você tiver uma carne, haverá corrupção. Enquanto você tiver uma carne, e aí eu volto no que eu falei agora há pouco, não alimente a sua carne. De forma prática, deixa eu aterrissar para você. O que você tem que fazer? Você tem que avaliar, você tem que mensurar tudo que é coisa da carne na tua vida e começar a cortar isso. Cortar. Isso aqui é carne, isso aqui é carne, isso aqui não convém, isso aqui não agrada a Deus, essa pessoa não convém. Eu vou ter que parar de andar com algumas pessoas? Vai ter que parar de andar com algumas pessoas. Tem mesas que você não vai mais sentar. Por quê? Porque você quer agradar quem? Os homens ou você quer agradar Jesus? Tem mesas que você sabe que não tem mais que sentar, mas você continua insistindo. Tem conversas que você não tem mais que ter, mas você continua tendo. Isso desagrada o coração de Deus. Sabe, quando a gente tem um Espírito Santo que nos guia toda a verdade, eu costumo dizer isso, né? Você pisou um pouquinho fora da linha, você já fala, ixi. Você já sente um temor, você fala, Deus, peraí, deixa eu... Falou mais do que convém, você já... Então comece a fazer esse exercício diário. Comece a parar de falar da vida das outras pessoas. Esse tem que ser para a igreja toda. Tem que ser para os crentes todos. Não fale, amado, não é da tua vida, não é da tua conta. O que Paulo disse a Timóteo? Timotinho do meu coração, cuida de ti e da doutrina. Cuida de ti, cuida, sabe, de você, da sua vida e da doutrina. É você com Deus. Para de ficar falando da vida do outro. Mas o outro é o outro. Deus está cuidando dele. Deus não colocou você. Não, Deus me colocou para eu ser guardião, para eu ser o justiceiro. Que Deus colocou você para ser justiceiro o quê, amados? Ele é a justiça, ele não precisa da sua justiça, a sua imunda. Ele é o reto juiz. Não, eu não consigo lidar com isso. E a pessoa se coloca num lugar onde ela acha que, na ótica dela, só que a sua ótica também, às vezes, está totalmente... O que Jesus falou? Você está com uma trave no teu olho, falando do cisco do olho do irmão. Olha para você primeiro, tira a primeira trave. Então você vê que é sobre nós, não é sobre o outro. É sobre o que Deus quer fazer no nosso coração. E você não tem que ser Deus na vida do outro, não, de ficar falando, não, mas você... Sabe? Os fofoqueiros podem dizer amém hoje, em nome de Jesus? Tem um.
Tem um ainda. Sincero. Ou ele é sincero, ou ele estava tipo... Amém. Amém, igreja? Amém. A igreja só dá um amém, que a igreja vem. Amém. Eu estou no quinto, vamos para o sexto. O apóstolo Paulo, ele fez um chamado para não usar a liberdade para dar ocasião à carne. Então, de Deus não se zomba, a palavra de Deus diz isso. O que você semear é exatamente isso que você vai ceifar. Em Gálatas 6:7 diz isso. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então hoje, igreja, existem crentes que levantam a bandeira da liberdade de forma equivocada, são arrogantes, soberbos, e acham que estão abafando, essa que é a verdade. Levantam a bandeira, eles acham que estão fora da palavra. A liberdade que nós temos em Cristo nunca será para dar ocasião à carne, entenda isso. A liberdade nunca vai ser para você viver uma vida carnal e falar, não, mas eu sou livre em Jesus. Não, você é um pecador, um dissimulado que não passou pela regeneração e não sabe quem é Cristo. Em Gálatas 5:13 diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então nós temos que andar juntos para que a nossa carne não se ensoberbeça. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos que ser servos uns dos outros para que a nossa carne não reine. A Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu costumo dizer, você pode tudo, mas nem tudo você deve. É a mesma coisa. Eu posso isso? Você pode, mas você não deve fazer isso não. Eu posso aqui? Você até pode, você deve. Eu posso matar alguém? Você até pode pegar uma e matar, mas você não deve fazer isso não. Eu posso fazer, você até pode, você até tem, mas não deve. Porque o crente de hoje é isso, ele fala, não, mas eu posso, mas não deve. O crente maduro não pergunta se ele pode, ele pergunta se ele deve. É aqui que está o filtro da maturidade. Isso aqui vai agradar o coração do meu Deus? José poderia ter se deitado com a mulher de Potifar? Não, ele poderia. Ele estava ali. Ele tinha o livre-arbítrio. Ele poderia. Ele estava lá com a mulher, ele tinha a decisão, ué. A mulher estava se jogando em cima dele. Mas ele não deveria. Então, quando José se levanta e corre, mesmo sem roupa, ele está fazendo o que é certo diante de Deus. O crente de hoje fala assim, não, mas eu também posso. Você pode muita coisa, querido, mas você não deve muita coisa também. José poderia ter blasfemado? Poderia. José poderia ter se voltado contra Deus? Poderia. José poderia ter se voltado contra todos? Poderia. José poderia ter se encontrado contra o padeiro lá que falou, lembra de mim lá quando você estiver com o faro, e não lembraram dele? Poderia. Mas em nenhum momento ele fez o que ele poderia. Ele fez sempre o que era certo diante de Deus. Esse é o filtro. José é um tipo de Cristo, entenda isso. Ele aponta para Cristo. Nós precisamos entender que nós, como crentes, devemos andar naquilo que nós devemos fazer. E não o crente maturo é esse, o crente da mamadeira. Ah, mas eu posso. Mas quem diz? O pastor não quer nada. Você é livre, cara. Eu não sou esse pastor, não. Vou ficar te ligando para falar onde você vai, onde você for, o que você deixou de fazer. Você é livre em Cristo Jesus. Mas como teu pastor, eu estou te ensinando a palavra. Porque tem uns pastores que gostam, irmão, se você for, pergunta para mim antes. Eu não sou esse cara, não. E aqui na igreja, na graça, você não tem isso, não. Não sou o vice-deus da sua vida. Você tem acesso a Deus, fala com Ele direto. Viva a tua vida com Deus. Agora, eu sei que eu fui colocado para pastorear a tua vida. E diante de Deus tem essa responsabilidade de falar, olha, faça o que é certo diante de Deus. Faça o que é certo diante de Deus. Fala comigo, nem tudo é certo diante de Deus. Fala, todas as coisas me são listas. Não, antes você fala, põe para a gente ler, que eu não li esse ainda. Olha lá, todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas ou me são lícitas, mas eu não me deixarei. Você pode fazer essa confissão de fé hoje, em nome de Jesus, com uma das suas mãos levantadas? Se for a direita, que é de honra, é mais forte ainda. Diga comigo, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, querido. Então não é, José, alguma coisa, o sexo ilícito eu deixo, a pornografia eu deixo, a fofoca eu deixo, nenhuma delas. Esse é o padrão que Deus quer para você. Nenhuma delas. Não se deixe dominar por nada. Bispo feio, você é dominado pelo quê? Você tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o padrão do Filho de Deus. Então, para nós terminarmos, eu quero colocar para você a palavra final. O pecado, olha só, bem grandão. O pecado no seu corpo não pode manchar a sua nova criação. Mas sabe o que o pecado pode trazer? Ele pode trazer consequências ao seu corpo. Tem pessoas que vivem consequências físicas, talvez até mesmo eternas, enquanto tiver esse corpo, por conta de pecados. Tem pessoas que vivem consequências na alma por conta de pecado. Então é muito sério. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte.
Tem muitos que estão vivendo uma vida, às vezes ministerial, uma vida familiar morta por conta de pecado. Só que eu quero também dar boa notícia para você não ficar com medo, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, tá bom? Isso não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de reflexão. Mas traz consequências para o seu corpo. Você é renascido da semente incorruptível, e por causa desta semente divina, você não pode viver pecando. Você é um vencedor. Você é um vencedor, meu amado. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, quando chegar a oportunidade de você deixar a sua carne reinar, lembre-se disso. Jesus já te fez mais que vencedor. E mais que vencedor é aquele que deixa o Espírito reinar. É aquele que não deixa a natureza carnal reinar. Mais que vencedor é aquele que não faz o que pode, mas faz o que convém. Faz o que é certo diante de Deus. Eu falei de José, é muito lindo quando ele diz: pecaria eu contra o Senhor? Ele não estava nem aí, não era nem para o Potifar. Ele, faria isso eu e pecaria contra o meu Senhor? Essa é a palavra e essa é a pergunta que todos nós temos que fazer quando a nossa carne quiser. E vamos aterrissar um pouco mais, porque talvez quando a gente fala de adultério, e eu sei que isso é forte falar, mas eu vou voltar para as questões básicas do dia a dia, que é talvez a fofoquinha. Faria isso eu contra o meu Senhor? Quando você está fofocando, falando da vida de quem não deve, quando você está pensando mais do que convém, você está desagradando o seu Senhor. Quando você pega um WhatsApp, cria um grupo lá e começa a falar alguma coisa, começa a levantar calúnia, começa a querer ser o justiceiro, você está fazendo algo contra o Senhor. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você vai se relacionar, se relacione para a glória de Deus. Você vai falar, fale para a glória de Deus. E falar para a glória de Deus é bem dizer. Então, se não for falar bem de um irmão, não fale. Essa é a medida. Se não for para falar e edificar a vida de alguém, não abra sua boca para isso. O crente hoje, ele vive, e é uma série que a gente vai entrar, a pandemia da murmuração. Tudo murmura, tudo reclama, tudo fala mal do outro, tudo se... Cara, para com isso. Você não vem na igreja para ouvir um bom sermão, fica aqui falando: nossa, que legal, o Bispo Fê, às vezes faz umas piadas, sabe? Você vem daqui para ser transformado pela palavra, em nome de Jesus. Sabe, meu coração pastoral é sair daqui, você sair daqui mais próximo de Cristo. É se nessa manhã eu conseguir te aproximar mais ainda do que é ser igual a Cristo. E no próximo culto, mais ainda, e no próximo, mais ainda, e no próximo, mais ainda. Sabendo o quê? A nossa carne não vai se converter. E enquanto eu estou te aproximando de Cristo, eu falo eu aqui como pastor, né, na palavra, enquanto o Espírito, a tua carne vai estar do outro lado tentando jogar outro jogo. A tua carne vai estar sempre inclinada para as coisas da carne. Você sabe, eu dei o exemplo aqui hoje, como eu fiz o ofertório, está muito fresco no meu coração. A gente está no meio de um milagre, a gente está vendo direção. E como que pode pessoas levantar? Não, mas eu não acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim. Cara, você não tem que achar nada, você tem que submeter à direção que Deus está dando, essa que é a verdade. Deus está falando, então vamos para o lado que Deus está falando. E eu sei que isso aqui, alguém pode falar assim: não é possível. É possível, porque Deus levanta Moisés. Quem sou eu perto de Moisés? O cara, o maior profeta dos judeus. Deus levanta Moisés. Deus leva Moisés para cima do monte, dá a lei para ele. Ele volta com a face transfigurada. Ele desce com leis para o povo. O Moisés abriu um mar, cara. Ele orou, o mar se abriu. Ele orava, caía codornizes do céu, saiu um maná do céu. Esse povo falou: não, Moisés não, a gente quer o Egito. A gente quer voltar. Eu trabalho a minha expectativa. Eu falo, eu sei que eu já trabalhei isso. Desde o começo eu já trabalhei a minha alma aqui. Eu falei: Deus, eu sei, deixa eu trabalhar para não me frustrar na minha alma aqui, nas minhas emoções. Mas eu preciso te levar para um lugar de maturidade, cara. Eu preguei aqui no momento do ofertório. Quando Deus está dando uma direção, se submeta a ela. Não fique você lutando. Não é bem assim. É bem assim, sim. Seja maduro o suficiente para entender isso. Não é como você quer, é como Deus quer. Não é como você pensa, é como Deus pensa. Mais do que isso, é como Ele determinou. Há 2 cultos eu li a palavra de Isaías que está ecoando no meu coração: farei toda a minha vontade, o meu conselho permanecerá de pé, cumprirei toda a minha vontade. Cara, isso me arrepia o corpo inteiro, porque Deus vai fazer a vontade dEle, você querendo ou não, você participando ou não, você ofertando ou não, você vendo o milagre ou não, Deus vai fazer, você se posicionando ou não. Aí se eu não posicionar, Ele levanta outro no teu e no meu lugar e Ele faz a vontade dEle. Assim que funciona. Quem somos nós? Nós somos a criatura, não temos que lutar contra o Criador. Então esses cultos é para a gente colocar o nosso coração humano no lugar de coração humano e deixar o Espírito reinar. Não reine, portanto, a vossa natureza carnal. O que tem que reinar? O Espírito. Sabe, nós temos que ser maduros. Eu gosto quando eu sento com crentes maduros que não falam mal dos outros, quando eu sento com crentes que só falam coisas que bendigam. Só que eu sei, de forma empírica talvez, que esse é 2% da população e talvez 2% do povo crente. Porque a maioria
está em rodas falando que não deve. Está lá na roda do escarnecedor, está falando do outro, está falando daquilo, está falando do Lula, está falando do governo, está falando não sei o quê, buscando alguém para pôr a culpa da sua infelicidade. 2% você vai achar, talvez num canto, falando coisas que convém. Falando de planos, falando de como podem ser melhores, de como podem mudar a sociedade, de como podem fazer avançar, de como podem prosperar, como podem mudar a vida do próximo, como podem ajudar em alguma ação. A maioria está lá. A gente fala aqui do empírico, mas tem o Pareto. Você já ouviu o Pareto? 80-20? Isso é para tudo que você for ver. Quando a gente vai ver aqui, 80-20, às vezes é 20% que sustenta a igreja financeiramente, sabia disso? Cadê os outros 80%? Tá, como eu disse no ofertório, olhando, será que vai? Será que vai? Será que vai? Deus deu até uma quadra de tênis para a gente. Você vai pôr lá no nosso terreno, tem uma quadra de tênis. Quando estiver lá, você vai ficar olhando os caras. Eu vou estar pregando, você vai estar vendo o jogo de tênis assim. Será que vai? Será que vai? Eu falei, a gente vai estar subindo o prédio, você vai estar lá. Será que vai? Será que vai? Será que eu oferto? Será que não oferto? A gente vai estar pondo os como é que chama, pessoal, da construção? A fundação. Todo mundo virou engenheiro agora. Vai estar pondo tudo lá e vai estar o cara. Será que vai? Eu não sei se vai. Será que essa obra? Será? Queridão. Elias chegou para o povo e falou, até quando cocheareis entre dois pensamentos? O que é isso? Carne e espírito. Se o Senhor é Deus, então segue. Agora se é Baal, go ahead, siga ele também. Fala isso para você, os seus pensamentos. Cara, se é Deus, então vá, é Deus. Abraça ele e vai. Agora, se é Baal, se é a tua carne, então também se joga na carne. Tenha coragem então. Que triste coisa você estar na igreja, mas vivendo que nem um pecador. Então quer saber, seja macho o suficiente e vai viver essa vida de pecado, vai viver essa vida de fofoqueiro, vai viver essa vida aí de transgressão. Seja o original, tenha o selo de originalidade do carnal. Agora fica aqui, tipo, querendo lá. Se o Senhor é Deus, seguiu. As coisas do Espírito são assim, igreja. É sim, sim, não, não. O que disso passar vem de quem? Vem do maligno. Então é santidade? É santidade. Não tem uma santidade com um pouco de... É espírito? É espírito. É santidade? É santidade. É carne? É carne. O que passa disso? Sabe, o que Jesus falou? E eu termino com a fala de Jesus, quando ele diz em Apocalipse, se eu não me engano. Eis que são mornos. Antes fossem frios ou quentes. Por serem mornos, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Cara, que forte ouvir isso do Senhor Jesus Cristo. Um culto como esse é para que você entenda. Seja quente, fervoroso. Sai do lugar da mornidão. Sai desse lugar xoxo, morno, que não é crente nem é frio. Seja fervoroso no Senhor. Ande no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da... Que assim seja, meu querido. Porque assim diz o Senhor em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar para a gente terminar orando em nome e para a glória de Deus. Você ouviu a voz do seu pastor, o Senhor Jesus Cristo? Você vai andar debaixo dessa voz? Então levante suas mãos e comece a falar isso para Ele, não para mim. Feche seus olhos e responda essa pergunta ao Senhor. Comece a dizer, Senhor, eu ouvi a Tua voz. Eu ouvi a Tua direção. O meu espírito foi alimentado, Pai. O Teu Espírito, Pai, vai reinar em nós, Jesus. Pai, eu sei que para muitos o Espírito reinar de domingo de manhã é até fácil. Mas a gente vai orar agora para que o nosso Espírito reine de segunda a sábado, Jesus. Que o Teu Espírito nos conduza nesse lugar de perfeição todos os dias da nossa vida, Jesus. Nos momentos, Pai, onde as propostas ilícitas são colocadas na mesa. Nos momentos, Pai, onde as companhias erradas estão ao nosso lado. Nos momentos, Pai, que talvez alguns estão sozinhos nas suas casas. Nos momentos que alguns estão sozinhos na sala da empresa. No momento que alguns estão sozinhos no carro, no ônibus, Jesus. A minha oração é, Pai, que o Espírito continue a reinar ali, Jesus. Constrange essas vidas, Pai. Constrange no Senhor, quando nós estivermos no secreto, Pai. Que o nosso secreto seja, de fato, um secreto contigo e não um secreto, Pai, de carnalidade. E, Pai, não somente o secreto, mas também aquilo que é público, Jesus. Que nós não venhamos a viver mais uma vida carnal, que nós não venhamos a viver mais uma vida, Senhor, destemperada, Jesus. A Tua palavra diz que o Teu Espírito produz em nós temperança, Jesus. Temperança, Pai, é aquilo que faz parte do domínio próprio, do fruto do Espírito, Deus. Deus, chega de uma geração que ouve um sermão de domingo e que não aplica, Jesus. O Senhor está nos chamando para sermos radicais na Tua palavra. O Senhor nos chama, Pai, para nós sermos aqueles que vivem a palavra, não de forma, Jesus, parcial,
Pai, minha oração junto com esta igreja nessa manhã, ajuda-nos, Pai, a nos submeter. Ajuda-nos, Pai, a nos colocar debaixo da Tua direção. Porque quando fizermos isso, Pai, haverá bom êxito. Muitos buscam só os pães que o Senhor pode multiplicar. No passado era assim também, Pai. Muitos buscavam só o pão que iria fartar. Muitos te seguiam só pela comida que tinha após um sermão, Jesus. Nós não queremos ser como o povo do passado, que entra num culto buscando uma migalha, que entra num culto buscando, Pai, o suprimento de algo físico. Porque Tu és o pão vivo que desceu do céu, Pai. E o Senhor já nos diz que aquele que comeu deste pão, Jesus, não volta a ter fome. Aquele que bebeu desta água não volta a ter sede. O Senhor já saciou, Pai, todas as nossas necessidades. A nossa oração hoje, Pai, é que não queremos mais ficar buscando as coisas físicas. Deus, nós queremos buscar a Tua vontade. Nós queremos buscar, Pai, agradar o Teu coração. E buscar agradar o Teu coração, Pai, é matar a nossa carne. É, Senhor, submeter a carne totalmente ao Espírito, Jesus. Deus, que nós possamos sair daqui hoje mais próximos, mais perto, Jesus. Que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, mais parecidos contigo, Jesus. Que possamos sair daqui hoje, Pai, com o Teu caráter mais desenvolvido, Pai, no nosso coração, Jesus. Deus, nós somos privilegiados de sermos Teus filhos, os eleitos. Que nós possamos, assim como recebemos a Ti, que nós possamos andar em Ti agora, Jesus. Que nós possamos andar naquelas boas obras que foram preparadas de antemão. Pai, boas obras já nos foram preparadas. Nós não queremos desviar delas. Nós não queremos pegar o atalho do mundo. Nós não queremos pegar o atalho da carne. Nós não queremos pegar o atalho das vozes, porque muitas vozes há no mundo, elas têm sentido. Mas nós queremos buscar a voz que produz o milagre, a voz que dá a direção, a voz que dá a exortação. E eu Te louvo, Jesus, porque o Senhor tem nos exortado. O Senhor tem nos, Pai, o Senhor tem nos apacentado com justiça. O Senhor tem nos apacentado, Senhor. O Senhor tem trabalhado nos corações. O Senhor tem, Pai, removido escamas. O Senhor tem removido o véu, Jesus, que estavam sobre os nossos olhos. Hoje nós Te conhecemos de andar ao Seu lado, não de um Deus que ouvíamos falar, não de um Deus religioso, mas de um Deus verdadeiro, Pai. Obrigado porque o Senhor se revela a nós a cada dia. O Senhor se revela a nós, Pai, a cada culto. O Senhor se revela, Pai, a nós a cada manhã, e hoje não foi diferente. Obrigado, Deus, porque nós podemos sair daqui mais uma vez, Senhor, guiados pelo Teu Espírito, porque nós podemos sair daqui, Pai, conduzidos num caminho de milagres. Obrigado, Jesus, porque nós cremos que o Senhor é um Deus vivo, forte, verdadeiro. Obrigado, Jesus, por mais uma manhã de glória. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é justo, fiel. Obrigado, Jesus, pela Tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, o Senhor tem nos feito conduzir nesse caminho, Pai. Nós saímos daqui, Pai, alimentados. Saímos daqui para viver uma semana de vitórias. Saímos daqui para viver uma semana, Senhor, de prodígios. Saímos daqui, Pai, para viver os Teus sonhos. Saímos daqui, Jesus, para experimentar, Deus, do céu aberto sobre as nossas vidas. Porque quando nós andamos no Espírito, Pai, a Tua bênção se concretiza, Pai. A Tua bênção se manifesta. O céu se abre e o Senhor derrama sobre nós, Pai, as Tuas mais ricas bênçãos. Obrigado, Jesus, porque hoje nós saímos mais próximos, Jesus, de desfrutarmos disso. Saímos mais perto, Pai, mais próximos do milagre, Pai. Aquele que entrou aqui, Pai, buscando o milagre, nós oramos, Jesus, Tu és o milagre, Tu és a resposta, Tu és a sentença, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, Pai. Em Ti não há erro, em Ti não há, Senhor, direção errada, porque o Senhor, Pai, já nos disse que deste caminho o louco não erraria. Aqui não tem loucos, aqui tem filhos amados espirituais, aqui tem filhos eleitos. E nós saímos daqui, Pai, com esta propriedade, declarando, Jesus, que viveremos o cumprir desta palavra. Viveremos, Pai, os sinais acompanhando aqueles que creem. E aqueles que creem, que os sinais vão de acompanhar as suas vidas. Aqueles que vão andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência de suas carnes. Diga glórias a... Aleluia! 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 Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Nós vamos orar pela vida dos professores. Nós tivemos
Dia dos professores, foi isso que nós tivemos? Dia 15 foi dia dos professores. Quantos têm filhos como eu que estão lá no CIDS? Você consegue declarar virtude sobre a vida desses homens e mulheres que cuidam dos nossos filhos? Que ensinam a palavra? Eu queria chamar aqui à frente todos os professores. Vocês têm 30 segundos para chegar aqui sem cair da escada, para a gente orar. Professores e auxiliares, todos eles, para a gente orar juntamente com as crianças, para a gente poder declarar virtudes, para a gente poder declarar a bênção de Deus. Eu tenho aprendido isso nos últimos anos. Nós precisamos ser gratos por aqueles que Deus coloca em nosso caminho, e a melhor forma de nós sermos gratos é declarando virtudes. E nós vamos finalizar esse culto fazendo isso. Vem aqui à frente os professores, por favor, rapidinho. Esses são os professores, as professoras, os auxiliares. Podem juntar aqui à frente, por favor. Glória a Deus. Esses são aqueles que ficam com os nossos filhos. Esses são aqueles que cuidam, que apacentam. São aqueles que estão instruindo em toda a palavra, que são colunas do CIDS, esse ministério. Estenda sua mão na direção desses homens, dessas mulheres. Vamos declarar a bênção de Deus. Senhor Jesus Cristo, nós declaramos, Pai, sobre essas vidas, Jesus, os céus abertos. Nós declaramos sobre essas vidas, Senhor, o Teu desejo sendo cumprido, Pai. Como nós ouvimos hoje, Pai, o desejo do Espírito, Deus. Obrigado, Pai, por essas mulheres, esses homens, Jesus, que ficam com as nossas crianças a cada culto, de quinta-feira, de segunda, de domingo, Jesus, para que famílias possam estar completas na Tua casa, Senhor, recebendo, Jesus, o alimento, para que nós possamos estar aqui sendo alimentados. O Senhor preparou e proveu pessoas que alimentam os nossos filhos, Jesus. Nós declaramos, Pai, manifesta, Pai, a Tua boa graça, o Teu bom tesouro, abre sobre essas vidas e derrama, Senhor, as chuvas dos céus. Jesus, derrama, Senhor, bênção sem medida, Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, cuidar da família de cada professor, de cada auxiliar. Que o Senhor possa cuidar dos sonhos, dos projetos, Jesus. Nós declaramos as Tuas mais ricas bênçãos. Nós declaramos, Senhor, as Tuas virtudes. Nós declaramos, Senhor, os céus abertos sobre essas vidas, porque Tu és o Deus que realiza sonhos, Pai. Amém, Jesus. Nós declaramos, Senhor, sabedoria, capacidade. Ó Jesus, que nesse próximo ano, Senhor, nós estamos comemorando hoje o Dia dos Professores. Que nesse próximo ano esse ministério avance, prospere, que traga novas pessoas, novos professores para integrarem esse time. Nós cremos, Senhor, que estamos construindo um ministério sólido, um ministério, Senhor, onde a Tua graça está sendo alavancada, pregada, frutos grandiosos, Senhor, estão sendo construídos, Senhor, estão sendo plantados através dessas sementes, que em certo tempo, Senhor, em breve tempo, darão frutos, Senhor. Gerações serão alcançadas através da vida dessas crianças, Jesus, através desses professores que estão ensinando, Jesus, ministrando a Tua graça, ministrando louvores, ensinando, Senhor, como ofertar, como a graça, Senhor, transforma. E nós cremos, Jesus, que os próximos anos serão grandiosos, que vidas serão transformadas através desses professores, através dos frutos desses professores. E nós cremos, Senhor, que o reino avançará mais e mais. Em Teu santo nome nós oramos e cremos, Jesus, e declaramos bênção sem medidas, Senhor, para a vida de cada professor, cada assistente, cada ministro do CID, Senhor. Em Teu santo nome nós oramos e declaramos amém, amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, amém. Todos que amam os nossos professores, digam amém. Todos que são gratos pela vida dos nossos professores, assistentes, auxiliares, digam aleluia. E agora as crianças vão presentear os nossos professores com uma lembrança. Você, professor, receba isso de todo o coração e que você possa dar ainda mais frutos para a glória do Senhor. E você estenda a sua mão na direção do altar. Eu quero declarar que a graça de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo, elas serão constantes e permanentes sobre a tua vida. Vá nessa força, homem de Deus, mulher de Deus. E aqueles que são espirituais e vão andar no Espírito, digam glória a Deus, aleluia, aleluia e aleluia. Abraça quem está do seu lado e fala assim: somos espirituais, portanto andaremos no Espírito. Graça e paz, igreja, até amanhã. Oração e confissão. Você que é pai, retira a sua criança aqui em nome de Jesus.